Oi, gente. Saiu o primeiro e o segundo episódio de Percy Jackson ontem. Às 11 horas da noite. Estava programado para sair só agora, dia 20 de dezembro, às 5 horas da manhã. Porém, quando a gente foi percebendo, o Rick postou umas coisas tipo, espero que vocês estejam disponíveis essa noite. Fizeram várias perguntas pra Disney e tudo mais, pra saber se realmente iria sair às 5 horas da manhã do dia 20 ou às 11 horas e 19. E sim, todo mundo ficou preparado, porque caso saísse às 11 horas já tava todo mundo ok. E sim, saiu às 11 horas. E obviamente foi um momento que eu assisti, porque eu sou muito ansiosa e não aguento esperar. Enfim. Então eu vou falar primeiro sobre o primeiro episódio em si. Não vou fazer ainda a comparação aos livros, então esse vídeo vai ser literalmente somente olhando para o episódio, como as coisas acontecem e tudo mais. E enfim. Então, primeiro a gente começa com a frase icônica do Percy começa falando que ele não queria ser um meio-sangue e tudo mais. Isso, obviamente, tem no livro. Acho que tanto não só pros leitores em si, mas acho que muita gente que não conhecia a história já sabia que tinha essa frase no livro, porque a gente ficou comentando a torta e a direita por aí. Então, a gente ter começado já com essa frase já dá aquele aquecimento no coração, sabe? Pelo menos eu particularmente chorei horrores com essa cena. Logo depois a gente tem ele conversando um pouco sobre como as coisas acontecem, como ele se sente no mundo, porque querendo ou não, ele vê coisas que outras pessoas não veem e que pra ele lidar com tudo isso que tá acontecendo é muito difícil, entendeu? Não é à toa que ele vive na academia em si, né? Na qual ele se sente bastante deslocado, porque ele não consegue ter amigos, ele não consegue se vincular com as outras pessoas, já que, querendo ou não, ele sofre aquela questão, aquele preconceito, entendeu? Das pessoas não gostarem muito dele, dos meninos, das outras crianças não gostarem dele e tudo mais. Então, levando tudo isso em conta, a gente tem uma cena que ela é muito bonita, que eu acho que só quem realmente teve aquele sentimento assim absurdo foi quem lê os livros, porque tem meio que um easter egg, sabe? Um pequeno spoilerzinho de outros livros, mas eu vou falar depois, que é a cena do mini Percy olhando pro outro prédio. Ele tá em cima do prédio, né? Do último prédio dele e tal, e ele tá olhando pro outro prédio. No caso, ele vê um cavalo ao lado, certo? Ou seja, um cavalo aqui, suiado e tudo mais. Então, e as outras crianças estão tipo, ok, o que ele tá olhando, tipo, que é aquilo e tudo mais. E como a gente também sabe, existe a névoa, que é exatamente uma camada que faz com que os mortais eles não conseguem ver coisas que semideuses e outros seres da mitologia e tudo mais podem ver. Ou seja, tanto que o Grover ele até comenta que ele deveria ter visto a Senhora Dodds atacando o Percy e tudo mais, porém tem alguma coisa no mundo acontecendo que permitiu com que a névoa tampasse isso até de um sátiro e de um centauro, que é o Quirón. Então, ou seja, alguma coisa está acontecendo e está influenciando diretamente com a vida de todo mundo, com a névoa, com os relacionamentos, exatamente com tudo. E basicamente esse é o primeiro episódio. Não é à toa que o Percy ele também comenta que a partir do momento que o Grover também entra na academia e eles começam realmente a conversar e tudo mais, ele se sente um pouco mais acolhido, ele se sente que ele tem uma amizade, no caso, infelizmente só uma, mas o Grover é o Grover. Ele também tem uma relação interessante com o Sr. Brunner, que logo depois nós descobrimos que é o Quirón, um centauro do acampamento e tudo mais. Mas essa relação é muito interessante, não é à toa que quando acontece o ataque da Senhora Dodds e ninguém que está ali presente vê o que aconteceu, o Percy fica meio em dúvida, tipo, poxa, mas isso aconteceu. E o Sr. Brunner comenta, tipo, não existe nenhuma Senhora Dodds por aqui e tudo mais. E é à toa que o Grover também, logo depois, ele meio que entrega o Percy pra dizer que sim, ele empurrou a Nancy Bobovitz, né, não esqueci o nome do negócio, no chafariz? Não, chafariz o nome do negócio. Na fonte. Ele empurra ela lá e o Percy fica tipo, mano, não é pra tu ter contado. Mas ele diz, não, ok. Logo depois a gente mais uma vez explica de que
Ele deveria ter contado sim, já que a consequência seria o Percy sair da academia, porque se um monstro descobrir onde ele tá, outros iriam atrás e seria muito perigoso. E acontecendo isso, o Percy poderia, digamos, morrer nesse BO, já que outros monstros iriam aparecer. Então não é à toa que o Grover entrega o Percy justamente para que ele seja expulso. Chegando em casa, a gente conhece a personificação horrível do Gabe, que é o padrasto do Percy. Ele é casado com a Sally Jackson, a tia Sally, maravilhosa, perfeita, incrível, fofa, incrível. Ela é maravilhosa em todos os aspectos, tudo, enfim, ela é tudo que a gente estava esperando. Mas a gente conhece ele, a gente vê o quão idiota ele é, o quão chato ele é e tudo mais. E tem a partezinha que logo depois, quando ele vai encontrar a tia Sally, ela tá lá, tipo, muito de boas, bem plena, tranquilinha, tomando a chuvazinha dela e tal. E ela até dá os docinhos, super esse docinho azul. Não é à toa que acho que todo mundo que deve estar acompanhando, tava todo mundo fazendo comida azul, exatamente por conta disso, que a comida favorita do Percy é comida azul. Então a gente tem essa simbologia de se ele tá fazendo alguma coisa azul. Então durante esses dias que foram chegando na série, a gente fez de tudo. Ficou bonito? Aí é outra história. Mas a gente fez, a gente tentou fazer, a gente tentou. E é isso que importa. Enfim. Então é uma cena linda. O relacionamento do Percy com a tia Sally é muito bonito. A gente vê que existe um carinho, que existe um afeto maravilhoso dela com o Percy. E mesmo que o Percy seja enormemente irritado, porque ele é super estressado, a tia Sally é uma pessoa maravilhosa, tipo, muito plena. Nada abala aquela mulher, nada. Então, a gente vê isso acontecendo, é muito legal. A personalidade dos dois é muito diferente, mas eles funcionam super bem. E, mais uma vez, o Walker, ele é o Percy perfeito. E eu não lembro o nome da atriz agora, mas ela também é uma Sally perfeita. É Virginia? Não lembro o nome dela agora. Enfim. Mas, enfim, o relacionamento deles é maravilhoso. Nesse meio termo a gente vê também um pouco da Sally, digamos, mas que a tia Sally, ela é incrível. Pelo Percy, ela faz absolutamente tudo. Então na cena que o Gabe vem e ela diz que vão pra Montauk, né, pra praia de Montauk e tudo mais, ele fica tipo, cara, como assim? Vocês não vão? Por que eu deixaria vocês ir? E ela só rebate ele acaba se calando. Isso é muito legal também. Então, quando eles chegam na praia e tudo mais, na casa lá, a gente vê um pouco da parte do sonho do Percy, que é uma voz assustadora, conversando com ele e tudo mais. E realmente é assustador. Tipo, você sonhar com aquilo, um cara te falando coisas esquisitas que tu não tem ideia do que tá acontecendo. Tipo, tu não sabe quem é, tu não sabe de onde veio. Não é um sonho que tu já vem de muito tempo, entendeu? Muitas coisas estranhas já aconteceram, mas esse realmente pro Percy foi algo que ele ficou tipo, ok, o que tá acontecendo? Então a gente vê essa cena realmente é assustador, se colocando no lugar do Percy. Quando eu assisti, eu assisti obviamente como fã, já que eu tava super ansiosa e tudo mais, mas eu tive que realmente reassistir como alguém que tá tentando ver pela primeira vez. Obviamente não é a mesma sensação. Tem um sentimento completamente diferente. Porém, eu tive que tentar ver de alguma forma que desse pra tentar ver da primeira vez como se fossem outras pessoas que não conhecem os livros, porque eu sei que a didática da série é exatamente essa. É uma série feita sim para os fãs, obviamente, porém também é uma série que foi feita para cativar outras pessoas. Fazer com que outras pessoas se interessem pelo universo, ver que existem os livros e quem quiser ler os livros, eles vão estar ali disponíveis. Ou se não, vão só assistir a série. Eu tenho certeza que vão adorar a série porque ela tá incrível, ela tá maravilhosa, os efeitos visuais estão ótimos, estão incríveis. Enfim, voltando. Temos também, logamente, lá em Montauk, o Grover chegando e tudo mais. Logo no momento em que a série estava explicando mais ou menos ali pro Percy o que estava acontecendo, quem era o pai dele, de que ele era um deus, e tem aquela piada de que ele fala, poxa, Jesus, enfim. Então é muito engraçado essa cena. E quando o Grover chega, o Percy ainda não tá sabendo muita coisa. Ele tá tipo, ok, meu pai é um deus, não é Jesus, mas ele é um deus. Então, tipo, oi.
Então, ele chega, aí o Percy olha, tipo, cara, ele tem a parte de baixo dele é um bode. Ok, beleza. E a tia Sally, mais uma vez, plena, tranquila, vai dar tudo certo, e é isso. E nós temos a cena, digamos, mais assustadora do episódio, que é a cena do Minotauro, que ele aparece só de cuequinha. E seria muito engraçado se não fosse tão trágico, mas seria muito engraçado. Realmente eu só acho que eu só não ri mesmo da situação porque eu fiquei, meu Deus, eu sei o que vai acontecer, então não tem como rir, mas seria muito engraçado se não fosse tão trágico. Que é a cena da tia Sally no carro e tudo mais, o Minotauro começa a atacar. E se você se colocar no lugar deles, fica, meu Deus, o que, exemplo, o que eu faria? Cara, ele é imenso. O Minotauro é gigante, tipo, ele é imenso. Então, se colocando no lugar, eu iria olhar e ficar, ok, o que eu faço agora? Como? Que é o que eu poderia fazer? Mas como eu disse, a tia Sally é uma mãe incrível, é uma mãe maravilhosa, então ela vai lá, pega o casaco do Percy pra se arriscar e confundir a cabeça do Minotauro pra colocar o cheiro do Percy em locais diferentes pra ele ficar meio atordoado. E, obviamente, o que acontece? A tia Sally, infelizmente, é vaporizada nas mãos do Minotauro. O Percy fica louco, com toda razão. O Grover fica assustado e no momento ele fica meio que se sentindo culpado porque ele é o protetor do Percy, então ele deveria ajudar o Percy nessa questão. Então, quando a tia Sally é vaporizada, o Percy enlouquece e vai atrás do Minotauro. Na toa que a caneta já fica naquela expectativa de a gente tem que lutar e tudo mais. Então o Percy vai atrás do Minotauro, tem toda aquela cena incrível, aquela cena maravilhosa. E ele sendo derrubado pelo Minotauro. A gente vê o poder do protagonismo, a gente vê o quão o Percy, querendo ou não, ele é um grande protagonista, ele tem um poder absurdo, ele tem uma força incrível e realmente absurda. Quando o Percy, a espada do Percy é jogada bem longe, ele não consegue pegar. Então a chance que ele tem é de voar em cima das costas do Minotauro. E eu acho que, como a gente já sabe, a personalidade do Percy é aquela personalidade de pessoa louca. No sentido de, meu Deus, ele não segue uma regra, entendeu? Ele não segue uma regra de acontecimentos. Ele simplesmente só vai. Eu acho que o Minotauro ficou tipo, porque o cara é louco, ele pulou nas minhas costas. Então, tipo, eu sou o Minotauro e ele tá nas minhas costas. E é isso que acontece. E, enfim, depois disso ele consegue arrancar o chifre do Minotauro, que é exatamente o mesmo chifre que tinha ficado preso no volante do carro da Sally. Então faz total sentido, já querendo ou não, o chifre já estava um pouco fragilizado e tudo mais. Então ele consegue tirar o chifre do Minotauro, arrancar o chifre. E logo depois ele desfere um golpe na cabeça do Minotauro, fazendo com que ele vire pó. Porque no universo do Percy Jackson e os Olimpianos, e todo o universo do Rick Riordan, nesse quesito, levando em conta a parte da mitologia grega, nessa parte, não estou falando de todos os livros, mas nesse mundo do Percy Jackson e tudo mais, os monstros, eles se transformam em pó. Quando eles são destruídos, pó. E logo depois, obviamente, ele desmaia, devido a toda essa briga. E ele já acorda no acampamento. No acampamento meio sangue, que é a casinha dos semideuses. Enfim, então basicamente o primeiro episódio é isso. A gente vê como as coisas funcionam, a gente vê os efeitos visuais que estão ótimos, vemos todas as conversas, a didática que foi colocada, os acontecimentos, eles são rápidos, muito rápidos. Eu queria saber com pessoas que não leram os livros, que não sabem como vai acontecer, se tá muito rápido, porque eu particularmente, como eu li, então pra mim tá ok, mas eu fiquei pensando tipo assim, ok, mas se eu estivesse vendo pela primeira vez, será que tá muito rápido? Porque eu achei um pouco rápido os acontecimentos, foi muita informação, não dá tempo meio de respirar, então tá tipo, mas será que tá dando pra me entender? Queria saber de quem não leu os livros e tudo mais, tá tudo ok e tal. Mas enfim, basicamente o primeiro episódio é isso. Depois eu vou postar um vídeo fazendo a comparação do episódio com o livro. Mas é isso. E ok.